Mensagem que salva. Muito bem, boa noite, amados irmãos. Momento da palavra do Senhor, e eu queria convidar você para que nós pudéssemos lê-la com toda a reverência e muito especialmente com o nosso coração aberto. A gente crê que nós não estamos diante de um livro qualquer. Nós estamos diante da revelação escrita da parte do Senhor, que de maneira bastante miraculosa chegou até nós e que ainda tem um poder de desvendar o nosso coração, de revelar as nossas intenções, de nos transformar. Crendo nisso, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 28, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 22. Apenas para que nós nos situemos, eu gosto muito de falar a respeito do contexto, porque isso nos ajuda a compreendermos melhor o texto. O que é que nós temos aqui? Se você volta um pouquinho, no capítulo de número 27, você vai encontrar e descobrir que o que nós temos no texto que leremos em seguida é a sequência e a consequência de um conflito familiar. Isso porque haviam dois gêmeos que nasceram, Esaú e Jacó. Esaú teria o direito à primogenitura por ter saído primeiro da sua mãe. E eu não sei se você se lembra que Jacó passa a perna nele uma primeira vez. Quando ele volta esfomeado, Esaú volta esfomeado do campo e vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, que devia estar muito gostoso e muito cheiroso. E ele vende o seu direito de primogenitura. Quando chegamos no capítulo 27, você tem o irmão passando a perna novamente em Esaú, e agora sendo capitaneado pela sua mãe. Porque a sua mãe percebe, fica sabendo que o pai, Isaac, vai abençoar, dar a sua bênção da primogenitura, e ela arquiteta todo um plano, que não é o caso aqui de eu estar relembrando a história, se você não lembra, releia todo o capítulo 27, mas o fato é que, no fim das contas, Isaac acaba abençoando a Jacó e não a Esaú. E isso gera um ódio mortal em Esaú, literalmente mortal. Porque diz o texto na sequência que Esaú então aguardava a ocasião para matar ao seu irmão. Ele pensa assim: o pai já está velho, já está numa idade muito avançada, assim que o velho morrer, nós vamos acertar as contas. A sua mãe fica sabendo disso, e ela diz: para que é que eu vou perder os meus dois filhos? E ela então elabora um plano. Ela lembra um desgosto familiar, porque Esaú havia se casado com duas filhas de Et, que traziam muito desgosto aos seus pais. Eles tinham um tormento ali com as suas noras. E ela diz o seguinte: olha, marido, vamos mandar o nosso filho Jacó lá para a casa da minha família, para onde mora o meu irmão, Labão, para que ele encontre ali alguém que também seja da nossa família para se casar, para que a gente não tenha um desgosto duplo, para que ele não se case com as filhas da terra, e assim nós venhamos a ter mais desgosto. Mas, na verdade, a intenção dela era tirar, como nós dizemos, tirar o Jacó da mira do seu irmão. E é por isso, então, que Jacó é enviado. O pai concorda, o Isaac concorda. Então, entrando aqui no capítulo 28, versículo 10, nós temos esse Jacó indo em direção a Harã, e na sequência, então, o texto que leremos a partir de agora, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Muito bem, queridos irmãos, como eu mencionei há instantes, nós temos aqui Rebeca armando um pretexto para a fuga do seu filho. E nesse empreendimento de fugir, de ir para a terra de Harã, é que nós temos o relato onde Jacó tem um encontro com o Senhor, onde Deus lhe fala num sonho. Ele sonha, ele se deita, e então Deus se comunica com ele através deste sonho. Eu já falei para vocês aqui outro dia, os que estavam na escola dominical, mas deixe-me aqui relembrar para os que estavam e informar para os que não estavam, que nós não podemos, à medida que lemos a Bíblia, cometermos certos anacronismos. Nós queremos julgar os valores daquela época à luz dos nossos valores. Achar que a visão do mundo, a cosmovisão que eles tinham naquela época é a mesma que nós temos agora. Não era. Vocês vejam que mesmo na atualidade, de uma cultura para outra, você encontra diferenças. Quem saiu do país sabe disso. Ou quem assiste muita televisão e vê outras culturas, se dá conta que mesmo na atualidade você encontra diferenças de pensamento e de cosmovisão. Muito mais considerando o tempo transcorrido da narrativa dessa história, do contexto no qual os personagens estão inseridos em comparação com o nosso contexto, com a nossa época. E nós relembramos aqui nessa ocasião da escola dominical que um fato, por exemplo, que nós não podemos nos esquecer quando pensamos nos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, é que Deus ainda estava se revelando. Nós temos, ao longo das Escrituras, o que chamamos de uma revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando pouco a pouco, até que, por fim, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo nós temos a plena manifestação de Deus, mas não lá na época de Jacó. O conceito que eles tinham, os patriarcas, a respeito de Deus, não era o mesmo conceito que nós podemos ter agora. Por exemplo, dizem os estudiosos que quando nós pensamos em termos de adoração aos deuses, dentro daquele contexto, nós vamos encontrar pelo menos 3 nomenclaturas. Você vai encontrar o monoteísmo, a monolatria e o renoteísmo. E eu explico para vocês o que é que cada um significa. Monoteísmo é o que nós temos agora, entre nós aqui. Nós adoramos a um só Deus. Existem outros deuses? Não. Nós cremos que existe apenas um Deus verdadeiro. Isso é monoteísmo. Quando se pensa em monolatria, é quando uma pessoa ou um grupo admite a possibilidade da existência de outros deuses, mas escolhe adorar a um só Deus. Adora-se apenas a um Deus, mas não se descarta a possibilidade da existência de outros deuses. E o renoteísmo é quando admite-se a existência de outros deuses, mas escolhe-se adorar a um Deus, normalmente aquele que se considera o mais poderoso. Mas se esse Deus ficar mais fraquinho, você pula para outro Deus. Isso é renoteísmo. Diz os estudiosos, por exemplo, um sujeito chamado André Henke, que é um especialista na área sobre povos antigos, que muito possivelmente a visão que os patriarcas tinham a respeito de Deus, ou do contexto religioso, era o renoteísmo. Eles criam sim, adoravam a um Deus que estava se revelando,
mas eles não excluíam a possibilidade da existência dos deuses cananeus. E quando a gente entende isso, alguns textos passam a fazer mais sentido. Por exemplo, quando Jacó está fugindo do seu sogro Labão e a sua esposa leva o ídolo do lar. Você está lembrado disso? Quer dizer, um lar, entre aspas, crente, mas ela está levando o ídolo do lar. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 35 também, depois que Jacó já se reconciliou com o seu irmão, e lembre-se, Deus está se revelando progressivamente, ele já entendeu melhor quem é Deus. Lá no capítulo 35, ele fala para a sua família: lancem fora agora os deuses estranhos, se purifiquem e troquem as suas roupas. Ou seja, ainda estavam presentes ali esses deusinhos. Quando você vê, por exemplo, o Salmo dizendo: na presença dos deuses a ti cantarei louvores, eles estão pensando em deuses mesmo. Ou seja, essa visão onde Deus ainda está se revelando, e não à toa, explicitamente ele vai dizer depois dos mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí a desobediência, por exemplo, ali no Sinai, quando eles acham que Moisés já morreu, não regressa, esse Deus enfraqueceu e eles passam agora a adorar a um bezerro de ouro. Essa era a visão que possivelmente Jacó possuía. Então, 2 pontos aqui a serem destacados. Primeiro, aquilo que Jacó conhecia sobre Deus era muito menos do que nós podemos conhecer agora. Vou dizer mais uma vez: Deus estava se revelando. Jacó não tinha Bíblia, tinha? Ele não tinha Bíblia, ele não tinha escola dominical, ele não tinha igreja no sentido que nós temos hoje, ele não tinha templo, ele não tinha devocionário que ele pega e diz assim: vou fazer agora meu momento devocional. Não. Ele tem uma vida comum, ele tem uma tradição oral que lhe é passada pelos seus antepassados a respeito da existência desse Deus que está se revelando e vai se revelando com vários nomes, antes de se revelar como Jeová. É isso que ele possui. Tudo que ele possuía era a tradição dos seus pais e as histórias do seu avô, do seu pai. Ele ainda não conhece esse Deus, pelo menos não como nós podemos conhecer hoje a respeito de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, dos atributos de Deus dentro da teologia, ele não tinha nada disso. Ele não sabia exatamente, ou sabia muito pouco a respeito desse Deus. Segundo ponto a ser destacado aqui, importante para a nossa compreensão, é que Jacó não era aquilo que nós poderíamos chamar, nos dias de hoje, de um crente firme. Esse, é firme com Deus. Esse ama Deus, esse caminha com o Senhor, esse tem vontade de conhecer mais a Deus. Não, ele não era um sujeito assim. Por exemplo, quando nós vamos aqui para o versículo 20 e 21 do texto, veja que depois dessa revelação de Deus, lá no versículo 20, ele faz um voto. Depois de ter feito um altar entornado azeite, ele está nessa jornada e ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Olha a sequência. Então o Senhor será o meu Deus. Ele será o meu Deus. Ou seja, ele está dizendo: nesse momento em que Deus de fato me abençoe, se ele fizer isso, a partir desse momento, então, ele de fato será o meu Deus. Ele, não é que ele ignorava Deus, mas a relação dele era uma relação superficial. Ele não é, como eu disse, aquilo que nós chamaríamos de um crente firme. Ele não fazia de Deus a sua prioridade. Ele não o buscava, ele não estava pensando em Deus o tempo todo. Mas preste atenção, apesar disso, de Jacó, entre aspas, ignorar a Deus num certo sentido, mesmo assim Deus foi até ele. Deus toma a iniciativa de se revelar a Jacó, sem que houvesse em Jacó méritos para isso. Não é que Jacó estava dobrando os seus joelhos todo dia, dizendo: Senhor, onde o Senhor está? Eu estou te buscando. Nada disso. Ele está levando a sua vida normal. Ele está levando a sua vida ainda sem uma compreensão melhor de quem é esse Deus. E mesmo assim, esse Deus se revela a Jacó. Ele tem esse sonho, onde ele se deita e vê os céus abertos, uma escadaria, anjos subindo e descendo.
E diz aqui o texto, e o Senhor estava ao seu lado, e este Deus que é criador de todas as coisas, fala com Jacó. Interessante notar que a visão que ele tem é a mesma que aparece lá em João capítulo 1, versículo 51, quando Jesus fala ali com Natanael, com Felipe, e ele diz assim: vocês verão também os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse Deus aparece, fala com Jacó, ele apresenta-se como sendo o Deus dos seus pais, ele está se apresentando, ele está se revelando, e ele reitera as promessas já feitas, quais sejam, primeiro, da possessão da terra. A terra na qual você agora está deitada, eu vou dar para vocês. Segundo, da multiplicação dos seus descendentes. Seriam muitos. E aqui estamos nós, no cumprimento da promessa. Nós somos descendentes de Abraão, porque o descendente não é segundo a carne, nos dizem as Escrituras, mas é segundo a fé. Todos aqueles que creem, que têm a mesma fé que Abraão teve, são descendentes de Abraão. Também Deus promete a bênção através da descendência de Jacó a todas as famílias da terra, versículos 13 e 14. E isso acontece especialmente através da pessoa de Jesus, porque não nos esqueçamos, Jesus é descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, e através dessa descendência, todas as famílias da terra são abençoadas, ao que nós temos ali no livro de Apocalipse, aquela visão magnífica de pessoas de todas as línguas, povos, raças, tribos, diante do Cordeiro de Deus. E por fim, Deus reitera a promessa de estar com ele, versículo 15, de protegê-lo, e Deus diz assim: eu não vou falhar na minha palavra com você. Mas, por favor, preste atenção nesse ponto. Tudo isso tem a ver com a bondade do Senhor, não tinha a ver com o mérito de Jacó. É Deus vindo até Jacó, esse Jacó que era ignorante, que não tinha, no sentido de que ele não tinha essa fome de Deus, esse desejo de conhecer mais ao Senhor até então, de alguém que era bastante comum, não tinha nada de extraordinário. Pelo contrário, você lê o texto e Jacó era, como muitos de nós, caseirão, né? Porque Esaú era caçador, e diz que Jacó era o tipo caseiro, e por isso caiu nas graças da sua mãe, como alguns de nós vão se tornando com o passar dos anos. Eu hoje saio de casa para viajar com dó de deixar minha casa para trás. Eu queria poder levar junto comigo. E assim era Jacó, um sujeito comum e um sujeito trapaceiro. Porque quantas vezes ele podia passar a perna, ele passava desde que o beneficiasse. Então, quais são as qualidades de Jacó para que Deus viesse até ele? Não havia, no sentido de qualificá-lo para essa revelação, mas Deus toma a iniciativa e Deus vem até Jacó. A iniciativa é de Deus, não é de Jacó. Mesmo quando Jacó não o estava buscando, Deus veio até ele. O que nós temos aqui é a verdade impressionante de um Deus que vem até o ser humano e se revela a ele mesmo quando este não o está buscando. Em outras palavras, a iniciativa é de Deus. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nos diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Morto não tem vontade. Morto não tem reação. Você já viu o morto levantando do caixão e dizendo: vocês podiam ter arrumado um caixãozinho melhor, né? Que caixãozinho, hein? Nunca viram. Se vissem, todo mundo teria corrido. Morto não tem vontade. Não tem reação. Mas diz o texto: ele veio. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Meu irmão e minha irmã, se você está presente nessa noite adorando ao Senhor, se você é salvo em Cristo Jesus, se você vai passar a eternidade nos céus com o Senhor, não tem a ver com você, tem a ver com o fato de que Deus veio até você. Deus tocou no seu coração. Deus produziu a transformação na minha e na sua vida. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. É Deus quem toca. É Deus quem vem até nós. É Deus quem toma a iniciativa, apesar de ser quem nós somos.
apesar do nosso passado, apesar das nossas práticas, apesar de não haver nada de bom em nós, como diz a palavra, estamos cobertos de chagas desde os nossos cabelos até a planta dos nossos pés, mas mesmo assim estando enfermos, purulentos, Deus veio até nós. E a boa notícia é que Ele continua vindo. Mesmo quando nós somos salvos, nós ainda não nos tornamos perfeitos, sabemos disso. Deus não desiste de nós. E aqui estão portanto, algumas conclusões que nós podemos tirar à luz dessa verdade eterna, que eu queria aqui mencionar com vocês. A primeira delas já afirmada, mas deixe-me aqui ser mais explícito, é que Deus não se revela e não age baseado em quem nós somos, mas em quem Ele é. E este é o escândalo da graça. E isso é o que dá parafuso na cabeça do religioso, porque na cabeça do religioso depende do meu esforço. Depende de eu fazer as coisas certinhas. Depende de quantos pontos eu consigo supostamente acumular com Deus. Depende de mim. Mas o escândalo da graça nos diz que eu jamais consigo satisfazer plenamente a justiça de Deus, mas mesmo assim Ele se revelou a mim. Ele veio ao meu encontro e continua vindo. E Ele me encontra tal como eu estou e Ele vai trabalhando na minha vida. Ele me encontra imperfeito e Ele vai nos moldando, vai nos transformando. Ele faz isso na vida de Jacó. Você veja que à medida que nós vamos lendo o livro de Gênesis, você percebe essas transformações na vida de Jacó. Como ele vai sendo transformado, por exemplo, aqui já nesse encontro, nessa fuga, onde ele é surpreendido com a revelação de Deus, quando ele tem que fugir do seu sogro Labão, porque já começa a haver ali também um conflito decorrente da sua prosperidade, e ele é abençoado por Deus, Deus o faz próspero. Naquele momento em que ele tem uma luta com Deus, e ele vence Deus, sai dali coxeando, mas abençoado, abençoadíssimo pelo Senhor. Quando posteriormente ele vem a perder o seu filho, perder um filho, como José, que era o seu queridinho do coração, e ele passa por essa triste experiência e depois o reencontra. E é curioso que lá em Gênesis 49, versículo 18, você encontra esse Jacó já quase nos finalmente, nos estertores da morte. E ele vai ali abençoando a cada um dos seus filhos. E esse Jacó que passou por tantas lutas, desde esse momento lá atrás até chegar na sua velhice, lá no capítulo 49, 18, ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. A tua salvação espero. Ele já começou a entender melhor quem é Deus. Ele já começou a se relacionar, ele não sabe apenas sobre Deus, mas ele passa a ter experiências com Deus. Porque é possível nós sabemos muito sobre Deus e não temos relacionamento com Deus. Mas agora ele está juntando as duas coisas. Ele ainda continua não tendo a mesma revelação possível agora para nós. Mas ele já conhece mais ao Senhor. Muito importante destacar, amados irmãos, que Deus segue conosco, mesmo quando nós não seguimos com Ele. Porque Deus nos salvou quando nós ainda éramos pecadores imperfeitos. Você acha que depois disso Deus mudou de ideia? Não, agora, se não se comportar direitinho, eu abandono você. Não. Mesmo nas nossas imperfeições e nas nossas fraquezas, Deus continua conosco e nos abençoa. Romanos 8, versículo 5, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Você acha que você consegue? Não, eu vou conseguir me separar do amor de Deus. Vou fazer um negócio bem feio, aí Deus me abandona. Não, nós não conseguimos jamais sermos apartados do amor de Deus, como a história que eu vi em certa ocasião de um pastor que estava evangelizando no presídio, e num canto assim, alguém amuado, cara fechada, e ele se aproximou dessa pessoa, de um presidiário, e falou para ele a respeito do amor de Deus. E aquele presidiário disse: eu não acredito em Deus. O pastor olhou e falou assim: não tem problema, porque Deus acredita em você. Ele veio até você, Ele ama você. Quem nos separará do amor de Deus?
Mesmo quando nós erramos, e quem de nós não erra? Quem de nós não tem os seus vacilos? Quem de nós muitas vezes não flerta com o pecado? Quem de nós muitas vezes não acaba sucumbindo, se afastando dos caminhos do Senhor e caímos em frieza espiritual? E muitas vezes estamos aí erguendo as nossas mãos aos céus, questionando a Deus e duvidando muitas vezes da sua bondade, porque nós passamos por sofrimentos na vida, vamos ficando calejados, nos ressentimos com Deus, mesmo quando isso acontece, o Senhor não nos abandona. Ele nos abençoa, porque esse é o Deus que faz vir sol e chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então é um Deus que nos abençoa, mesmo quando estamos por caminhos errantes. Então, quando eu falo isso, eu estou animando para que nós levemos uma vida relaxada? Não, não é isso. Porque quando nós procuramos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, nós temos uma vida melhor e a nossa fé é fortalecida, nós somos abençoados. Quando nós andamos dentro da vontade do Senhor, quem é beneficiado somos nós, não é Deus. Deus continua sendo Deus, o seu casamento vai ser melhor, a sua vida pessoal vai ser melhor, os seus relacionamentos serão melhores. Mas mesmo quando nós falhamos, quem sofrerá consequências seremos nós, mas Deus continua nos abençoando. Você sabe disso, faça aí um retrospecto. Olhe para trás quantas e quantas vezes você estava frio na sua fé, quem sabe até afastado, e mesmo assim você pode dar testemunho da bondade do Senhor. Deus te abençoou. Deus esteve com você. Deus caminhou ao seu lado. Não é um incentivo para o desleixo, sem lugar a dúvidas. Mas mesmo quando nós vacilamos na nossa fé, quando nos falta entusiasmo, quando nos falta um caminhar com Deus, o Senhor nunca te abandonou. Aquela velha história das pegadas na areia que você conhece bem, até cantada em música, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Deus não deixa de agir nas nossas vidas, porque, primeiro, a relação dele conosco não é uma relação punitiva. Não é que cada vez que você cai, Deus vai punir você, vai castigar você. E mesmo quando Deus castiga, isso tem a ver com amor, nos diz o autor de Hebreus. Porque assim como um pai castiga ao seu filho a quem ama, também o Senhor castiga aos seus filhos para o nosso próprio bem, para nos corrigir. Não é para nos destruir, é para nos corrigir. A relação dele conosco não é uma relação de punição, que ele está doido para nos castigar a cada instante. Segundo, a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, mas é uma relação de graça. Jacó ainda não entende isso, por isso que ele tenta fazer uma barganha aqui com Deus. Porque o pensamento dele é semelhante ao de muitos de nós. Ele acha que dá para ficar barganhando com Deus. Uma relação de troca. Mas a relação dele com Deus não era uma relação de troca. Ele não tinha nada para oferecer ao Senhor que já não fosse dele. Era uma relação de graça, de bondade, de amor. Deus se relaciona com Jacó baseado na graça e assim também conosco. A relação dele conosco é baseada na graça. Deus não mudou de ideia. Ele te aceitou como você era. Ele quer transformar a sua e a minha vida. Mas mesmo quando esse processo está lento e mesmo quando muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes somos duros de coração, o Senhor está presente conosco. Ele nos abençoa. Ele envia os seus anjos e Ele está presente. Segunda coisa que nós somos relembrados aqui, queridos, à luz dessa verdade, desse texto, é que Deus não está preso a lugares. Eu sei que você sabe disso, mas nós precisamos, às vezes, relembrar o óbvio. Aliás, vivemos uma época onde temos que afirmar o óbvio. Porque Deus não está preso a templo, Deus não está preso a montes, Deus não está preso a altares, Deus não está preso a sacerdotes, Deus não está preso a aparatos, Deus não está preso a ritos, Deus não está preso a procissões, Deus não está preso a denominações, Deus não está preso aos nossos cercadinhos, onde nós dizemos é o nosso Deus, com a conotação de possessão, né? O Deus só é Deus dos evangélicos. Você acredita nisso? Você conseguiu botar um cercadinho em Deus? O Espírito ainda é livre e Ele sopra onde, come, quando Ele quer. E ninguém consegue conter a Deus, reter a Deus. Jacó ainda não entendia, mas todo lugar é Bet-El, casa
de Deus, como ele passa a chamar aquele lugar, porque do Senhor é o mundo e os que nele habitam, do Senhor é todo o universo. O Senhor está presente em todo o lugar. E não importa onde esteja, ali está Deus. Ele está comigo mesmo quando eu não o sinto. Não temos aquele negócio, né? Eu não senti Deus. Não, mas Deus estava presente mesmo assim. Pode ficar tranquilo. Viu? Deus está presente mesmo assim. Terceira verdade que nós somos lembrados aqui. Deus se revela como Ele é e não como nós o imaginamos. Nós temos que estar atentos quando dizemos que adoramos a Deus para ver se esse Deus que nós adoramos é o Deus que de fato se revela nas Escrituras ou é o Deus das nossas projeções, da nossa imaginação. Porque Jacó acorda daquele sono e ele tem uma surpresa. Ele fala, rapaz, Deus está nesse lugar e eu não sabia. A sua mentalidade era de um Deus circunscrito a uma geografia. E a partir do momento que ele saiu da casa dos seus pais, ele acha que Deus não está presente. Que era o mesmo pensamento de Jonas, se você está bem lembrado. Quando ele tenta fugir do Senhor e ele acha, santa inocência, que fugindo ele estaria livre do Senhor. Jacó é surpreendido porque a imagem que ele tinha de Deus, evidentemente, era uma imagem equivocada, não era a imagem de um Deus presente em todo lugar. Então, quando nós adoramos a Deus, não basta apenas dizer que nós adoramos a Deus, mas você tem que conhecer esse Deus. E para conhecer esse Deus, nós temos que ir para as Escrituras. Porque muitas vezes nós estamos dando atenção para um Deus das nossas projeções e não para o Deus verdadeiro. Por exemplo, se o seu pai era uma pessoa muito severa, o tipo assim que a gente diz, não deixa passar nada, né? Você tinha que andar na risca. Tudo certinho, perfeccionista. Errou, vinha lambada. Vinha repreensão, vinha palavra dura. É seu pai. E aí você tem um encontro com o Senhor e você descobre que Deus é pai. Qual é a projeção que você vai fazer de Deus possivelmente? É desse Deus duro, o tempo todo doido para castigar, você não pode errar jamais, porque se você errou, você pode notar que às vezes você até dá um tempinho para dar uma esfriadinha, né? Você não ora muito, não lê muita Bíblia, tipo assim, para ver se Deus dá uma esquecida, não é? Então é o Deus duro que você projeta. Ou quem sabe é o contrário, o seu pai era aquele tipo bonachão, que tudo está bom, que satisfazia todos os seus caprichos, que mimava bastante você, e aí você projeta em Deus essa imagem de um Deus que, apesar da sua bondade, você confunde a bondade e a graça de Deus com libertinagem. Você acha que Deus não está se importando, você acha que Deus não liga. Você não entendeu ainda como corresponder a este amor de Deus com responsabilidade, com o desejo de fazer a vontade do Senhor, porque a sua projeção de Deus está equivocada. Aliás, vivemos uma época onde cada vez mais tem se projetado esse Deus gênio da lâmpada, que você esfrega e está aí para satisfazer todos os seus desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus das Sagradas Escrituras. Para nós conhecermos quem de fato é Deus, não o Deus da nossa cultura, dos nossos pressupostos, da nossa imaginação, nós precisamos ir para a Bíblia e nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Você quer saber quais são as coisas que Deus prioriza? Olhe para Jesus. Quais são os temas de Deus? Olhe para as falas de Jesus, leia as falas de Jesus. Como Deus age, veja como Jesus agia, as pessoas com as quais Ele lidava, os lugares para onde Ele ia, as importâncias que Ele dava para cada coisa, e você está conhecendo Deus, o Deus verdadeiro, em Jesus Cristo. Em último lugar, nós aprendemos aqui que a nossa vida deve ser pautada pelo temor e pela gratidão. Nós encontramos isso lá no versículo 22, quando no finalzinho Jacó faz um propósito. Ele diz que aquele Deus seria o seu Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós já falamos aqui na nossa aula sobre Abraão, e aqui está uma segunda vez essa mesma verdade, de que ele fala de dar o dízimo numa época onde isso não era obrigação. Porque só se torna obrigação a partir da lei, que veio muitos e muitos anos depois, na época de Moisés. Você se lembra disso? Então não tinha a ver com obrigação, tinha a ver com gratidão.
E essa é uma perspectiva correta que deve estar presente em nossas vidas, na nossa relação com Deus. É um coração que procura obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade, não é por medo de que venha um raio, não é com temor de perder a benção. Você vai perder a benção se não fizer tudo certinho. Não é isso. Não é uma relação de troca. É assim, olha, Deus me amou tanto, Deus me ama, Ele me abraça, Ele me acolheu. Eu que sei quem eu sou. Nem minha esposa não sabe, mas eu sei quem eu sou. E mesmo assim, Deus me amou. E eu quero amar esse Deus também, e eu quero retribuir, eu quero ter uma relação de gratidão com Deus. E aqui você tem um simbolismo do dízimo como uma expressão de gratidão, não é uma relação onde você está procurando satisfazer a Deus pelos seus esforços, mas é gratidão. Ele me abençoou, eu quero abençoar também. Eu quero dar, não tem nada a ver com obrigação. Essa história de que era coisa do Antigo Testamento, não é? Já falei para vocês aqui outro dia, esse pessoal que fica aí, não, dízimo era coisa do Antigo Testamento. É sujeito avarento. Porque quem ama o Senhor não está nem aí se é Antigo Testamento ou não, se é lei ou não. Ele diz assim, olha, Deus me abençoa, eu vou dar. Eu vou abençoar ao Senhor. Porque é uma relação de gratidão com esse Deus. Ele me abençoou, Ele me salvou. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, mas daquilo que é a expressão que tem um simbolismo aí embutido, eu quero oferecer ao Senhor. Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor, o meu louvor ao meu Deus. Concluindo, amados irmãos, Jesus é descendente humano de Jacó, mas Ele é o Deus encarnado mais do que tudo. E Ele veio até nós, e Ele se revelou a nós. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz a palavra do Senhor. Mateus 18, versículo 11 diz, preste atenção nos verbos, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, e esse é o desejo do Senhor. Romanos 5,8, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Quem sabe nós não veremos jamais uma escadaria angelical com anjos subindo e descendo. Mas porque o Senhor veio até nós, nós o veremos com seus anjos um dia. Nós estaremos na presença do Senhor. Por incrível que pareça, quando você olha para você mesmo, porque não tem nada a ver com você, você tira os seus olhos de você e você olha para o Senhor. É porque Ele veio até nós, que nós somos salvos, que nós temos as nossas vidas transformadas. E não se esqueça, Ele está cuidando de nós. Mesmo quando os nossos pés tropeçam, procure não tropeçar, será bom para você. Mas mesmo quando nós tropeçamos, Ele continua nos amando, Ele continua nos abençoando, isso é graça pura, é amor do Senhor por nós. Que Deus assim nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Mensagem que salva.